pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas definições em lógica matemática. Vamos lá? Bom, a matemática tem muitas características, mas destacaremos aqui algumas que consideramos principais, como a abstração, a precisão, o rigor lógico e a diversidade de suas aplicações. A lógica que fundamenta os raciocínios e as ações raramente é explicitada ou submetida a críticas. Ela é incorporada de forma inconsciente a partir do aprendizado da linguagem matemática natural. E parece tão bem entendida que poucos indivíduos se julgam carentes de lógica ou consideram necessário estudá-la, a menos que esteja estudando para algum concurso. Normalmente, a lógica é associada apenas à matemática, o que não é verdade, pois a lógica se aplica a várias situações do cotidiano e em outras disciplinas também. Porém, quando falamos de lógica na matemática, estamos pensando no estudo de métodos e princípios que nos permitem distinguir argumentos, que são as premissas e conclusões, que são válidos e aqueles que não são válidos. A matemática necessita da lógica para suas definições, postulados e teoremas. Por exemplo, podemos pensar numa explicação superficial que um argumento é válido quando a conclusão é consequência lógica ou necessária das premissas. Caso isso não ocorra, o argumento não será válido. Um exemplo aqui, um argumento: todos os animais são mortais. A premissa: o tigre é um animal. A conclusão: o tigre é mortal. Proposição ou sentença é toda expressão que encerra um pensamento de sentido completo. Quando uma sentença for verdadeira, diremos que seu valor lógico é V. E quando for falsa, diremos que seu valor lógico é F. Elas geralmente classificam-se em simples ou composta. Um exemplo aqui, o Sol é um planeta. Isso é uma proposição falsa. O número 2 é um número par e primo. Bom, o número 2 é um número par. E o número 2 é um número primo. Então, a segunda afirmativa aí é verdadeira. Os princípios básicos das proposições são esses dois aí. O princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. E o princípio do terceiro excluído. Toda proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe qualquer outro valor possível. Então, quando você pensa em proposição, você vai atribuir para ela o valor de verdadeiro ou o valor para falso. Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Não vai existir um outro valor possível para ela. Sentença aberta. É toda sentença que encerra um pensamento de sentido completo, mas não pode ser classificada com valores V ou F. Toda sentença aberta possui pelo menos uma variável. Por exemplo, olha, x mais 4 é igual a 10. Isso aqui, a gente sabe que é uma equação do primeiro grau. Mas repare que do jeito que ela está aqui, eu tenho um valor aqui que é variável, que é o x. Então, essa sentença aí é chamada uma sentença aberta. Dependendo do valor do x aqui, aí eu vou poder fazer a classificação dessa sentença. Por exemplo, para x igual a 6... aí eu tenho 6 mais 4 igual a 10. Aí sim ela é verdadeira. Por exemplo, para x igual a 5, aí essa sentença aqui é uma sentença falsa. Mas do jeito que ela está expressa aqui, x mais 4 igual a 10, ela simplesmente é chamada uma sentença aberta. A gente não consegue atribuir para ela um valor V ou F. Ok? Bom, em lógica a gente usa muito... a gente faz uso muito grande de conectivos. E o que são os conectivos? São símbolos usados para formar novas proposições a partir de outras existentes.
Exemplos. Esse aqui ó, vai ser o conectivo usado para o e. É um símbolo chamado em lógica matemática de conjunção. Então, a conjunção é representada por e, cujo símbolo é esse aqui. A disjunção ela é representada por ou por esse símbolo aqui. Então, ó, esse aqui, isso aqui, ou é uma disjunção e é representada por esse conectivo aqui. Já os símbolos ou conectivos para a negação, geralmente a gente usa esse ou esse aqui. Então, são os conectivos utilizados para a negação, o não. Para a implicação, a gente usa esses conectivos aqui. Esse aqui ou esse aqui. E para a equivalência, a gente vai usar esse símbolo aqui ou esse símbolo aqui. É o famoso se, só se, ou se, somente se, na matemática. Ok? Então, ó, conectivos importantes para a gente usar, e a gente vai usar ele a todo momento em lógica. O para a conjunção, para a disjunção, para a negação, para implicação e para equivalência. Ok? Então, vamos lá. Negação, dada a proposição P, a sua negação será não P. A proposição não P será falsa se P for verdadeira e vice-versa. Então, aqui eu introduzi aqui inicialmente uma ideia de tabela verdade, que a gente vai ver na próxima aula, mas aqui é só para a gente falar um pouco sobre essa proposição P. Então, olha só, eu tenho uma proposição aqui, lembra lá que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Bom, se ela é verdadeira, a negação dela vai ser falsa. E se ela é falsa, a negação dela é verdadeira. Agora eu tenho a negação da negação. Se eu nego isso aqui de novo, eu volto lá para o caso inicial. Então, a negação disso aqui é verdadeiro. E a negação disso aqui é falso. Ok? Aí surgem também para a gente na lógica os quantificadores. A gente tem esse quantificador aqui, ó, chamado quantificador universal, quer dizer para todo, qualquer que seja, para qualquer, para cada. Então, esse aqui é o famoso quantificador universal. Temos também o quantificador existencial, que quer dizer existe. Seja a sentença aberta x mais 4 igual a 10, aquela que a gente falou em slides anteriores. Não podemos classificá-la como verdadeira ou falsa, a menos que sejam atribuídos valores à variável x. Para todo x, temos x mais 4 igual a 10. Repare que agora eu coloquei um quantificador aqui. Ó. Para todo x, temos x mais 4 igual a 10. Nesse caso, o valor lógico dessa sentença passa a ser falso, porque a gente sabe que x mais 4 não é igual a 10 para todo x. Então, aqui, ó, para todo x, ó, quantificador universal, para todo x, x mais 4 igual a 10. Isso é falso. Então, ó, essa aqui é uma forma de escrevermos essa sentença x mais 4 igual a 10, junto do quantificador universal. Agora, olha, existe x tal que x mais 4 igual a 10. Nesse caso, o valor lógico é verdadeiro. E como que a gente escreve isso usando esse quantificador existencial? Ó, existe x tal que x mais 4 igual a 10. A gente sabe que nesse caso aqui, existe o x igual a 6, porque 6 mais 4 vai dar 10 e torna essa sentença verdadeira. Então, repare que essa sentença aberta aqui, quando eu coloquei esse quantificador universal aqui, eu pude classificá-la como uma sentença falsa, porque ela deixou de ser aberta. Eu falei para todo, então
existe, eu posso pegar e eu posso colocar qualquer x aqui e verificar que ao menos um deles vai levar isso aqui a um resultado diferente de 10. Por exemplo, se eu pegar o x igual a 1, já deu umas 4, 5, que é diferente de 10. Então, já não é para todo. E já o existencial está dizendo que existe. E existe um x aqui, existe um x e exatamente um, tal que x mais 4 igual a 10. Bom, negação de uma proposição através de quantificadores. Então, repara que eu tenho uma proposição P, que diz que para todo x pertencente a A, x tem uma propriedade R. A negação dessa proposição é não P. Bom, quem é não P? Se é para todo x existe, se para todo x pertencente a A, x tem a propriedade R, a negação vai ser existe x pertencente a A, tal que x não tem a propriedade R. Então, eu só preciso negar o para todo aqui, que existe um que não tem essa propriedade R. Porque eu estou dizendo que todos têm a propriedade R. Se eu exibir um que não tem a propriedade R, eu consegui fazer a negação de P. Agora olha a proposição Q, utilizando o existencial. Existe x pertencente a A, tal que x tem a propriedade R. Bom, qual é a negação dessa proposição? Não Q vai ser, para todo x pertencente a A, x não tem a propriedade R. Então, repare que, para negar uma proposição uma proposição que usa o quantificador universal, a gente vai usar um existencial. E para negar uma proposição que usa o quantificador existencial, a gente vai usar um quantificador universal. Então, não existe x pertencente a A, tal que x tem a propriedade R. Esse caso aqui é uma outra forma de a gente negar essa proposição Q. A gente pode negar ela usando o quantificador universal. Para todo x pertencente a x não tem a propriedade R, ou não existe, que é a negação do existe, não existe x pertencente a tal que x tem a propriedade R. Ok? Então, gente, um abraço e até a próxima.